iremos falar sobre as condições de argumentação. A primeira condição de argumentação é definirmos uma tese e saber para que tipo de problema essa tese é resposta. No caso, essa tese ela é a ideia. Mas para a gente poder defender essa ideia, é muito interessante a gente procurar entender qual a necessidade, então, para gerar uma boa comunicação no final. Então, para a gente defender essa tese, a gente tem que procurar saber antes, né, para satisfazer aí o melhor possível. A segunda condição de argumentação é ter uma linguagem comum com o auditório. É importante também a gente saber que a nossa linguagem ela deve ser adaptada de acordo com o público-alvo. Se eu tentar fazer uma palestra para um grupo de pessoas simples, sem formação nenhuma, usando os termos técnicos, termos rebuscados, palavras difíceis, eu não irei obter êxito nenhum ao passar a informação para elas e elas também não vão conseguir absorver nada do que eu estou falando, porque de uma certa forma ela não está acostumada a lidar com aqueles termos, não foi estudada para isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa linguagem, porque em processo argumentativo nós somos os únicos responsáveis pela clareza de tudo aquilo que dissermos. E caso haja alguma falha de comunicação, nós também seremos os responsáveis aí por essa falha. A terceira condição de argumentação é ter o contato positivo com o auditório, que seria o gerenciamento de relação. Ou seja, se eu preciso de expor a minha opinião, argumentar algo, e eu ver que eu preciso de 15 minutos, eu não vou pedir 5 minutos para ser enfadonha, para ser chata, né? Então é importante a gente agir de forma positiva. Se eu preciso de 5 minutos, eu vou falar que eu preciso de 5 e vou usar apenas os 5. Se eu preciso de 15, eu vou falar que eu preciso de 15 e vou usar os 15. Pra gente aí agir de forma positiva com o auditório, né? E respeitando as hierarquias e agendas. Dentro daí também dessa forma positiva, a gente pode destacar um ponto essencial que é a gente também saber ouvir. 99% das pessoas só querem falar, falar e falar. E é importante aí também a gente aprender a ouvir, né? Pois é preciso desenvolver uma capacidade de audiência empática. A quarta condição de argumentação, e uma das mais importantes, é agir de forma ética. O que é agir de forma ética? Quer dizer que devemos argumentar com o outro de forma honesta e transparente. Caso contrário, eu não esteja argumentando de forma honesta e transparente, essa argumentação passa a ser um tipo de manipulação. E o simples fato de a gente agir com honestidade, de forma ética, a gente acaba adquirindo uma das mais importantes características dentro aí da área argumentativa, que é a credibilidade. E essa credibilidade também não é a gente agir de falsidade, fingir algum tipo de emoção, não. Essa credibilidade, para a gente adquiri-la, é somente agir de modo verdadeiro, sem medo de revelar os propósitos e emoções. Agora a gente irá falar um pouquinho do auditório. O que seria o auditório? O auditório ele é um conjunto de pessoas na quais eu quero persuadir e convencer. E esse auditório ele depende muito, ele varia muito de tamanho. Ele pode ser tamanho de um país, durante a comunicação em rede nacional, de rádio e televisão. E ele pode ser também um auditório para um pequeno grupo dentro de uma empresa. Ele pode ser também para apenas uma pessoa, um familiar, um amigo. Aí esse auditório ele varia bastante. E o que é muito importante a gente entender é que a gente não pode confundir o auditório com o interlocutor. Em uma palestra, em uma entrevista, o repórter que está me entrevistando, ele não é o meu auditório. O meu auditório será todos os telespectadores e também todos os leitores de revista e jornais. O repórter, naquele momento, ele vai ser apenas o meu interlocutor. Então, é muito interessante a gente não confundir aí o interlocutor com o auditório. O auditório, ele é dividido em auditório universal e o auditório particular.
O que seria o auditório universal? O auditório universal é o conjunto de pessoas sobre as quais a gente não tem o controle de variáveis. Como, por exemplo, os telespectadores de um programa de televisão. Eles são considerados um auditório universal. Mas por que eles são considerados um auditório universal? Porque eles são compostos por homens e mulheres de diferentes idades, diferentes profissões, classes sociais e até mesmo diferentes regiões do país. E o que seria o auditório particular? O auditório particular, ele já é um conjunto de pessoas cujas variáveis a gente consegue controlar. Como, por exemplo, a gente pode citar uma turma de alunas do 5º período. Essa turma é composta apenas apenas do sexo feminino, com a mesma classe de idade, né? E com a mesma escolaridade. Então, a gente tem que ficar ciente também que para a gente argumentar, é necessário a gente adaptar de acordo com o auditório. Isso é muito essencial. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também, porque diante de um auditório particular, a gente não pode manifestar o ponto de vista que não possa ser defendido também dentro de um auditório universal, tá? Isso por 2 motivos, pela ética e também pelo autointeresse. Quando você explora o preconceito ou a inimizade de um grupo em relação ao outro, além de não estar sendo ético, essa forma de agir pode voltar-se contra você quando e onde você menos estiver esperando. Um exemplo foi um caso que aconteceu em 1997, onde um alto executivo do Texaco nos Estados Unidos, ele utilizou a sua reunião fechada da presidência, que é considerado um auditório particular, usando argumentos racistas, tendo como alvo algum funcionário negro da empresa. E essa notícia, ela vazou não somente dentro da companhia, mas também vazou também por todo o país, que aí já se torna um auditório universal. Aí o resultado foi o seguinte, que ele foi condenado a pagar uma indenização de 179 milhões de dólares a todos os seus funcionários negros. Por quê? Por causa que ele usou, Ele usou um argumento que não poderia ser defendido caso fossem em um auditório universal. Então, a gente tem que ficar muito atento aí, quando estiver manifestando um ponto de vista, e nunca manifestar um ponto de vista que não possa ser defendido por um auditório universal, para então não gerar nenhum conflito aí ao longo do tempo. Acho que agora foi. Tá dormindo? Não! Não! O que eu falei com você?